Sejam bem-vindas a mais um vlog. Hoje é sábado, agora é mais ou menos 1h da tarde. Minhas crianças estão na soneca, a gente já almoçou e eu estou aqui organizando algumas coisas. Nesse final de semana, na segunda-feira é aniversário do Oséias, meu marido, e aí amanhã a gente vai fazer um almoço aqui em casa para comemorar. A gente chamou só meus pais, meus amigos mais próximos para comemorar aqui amanhã no almoço. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um bolinho aqui, daqui a pouquinho eu vou na casa da minha amiga, que ela convidou a gente pra ir lá, e aí vocês vão acompanhando a gente hoje e amanhã. Antes que fique a dúvida, os pais do Oséias não estarão aqui porque eles moram muito longe, gente. A gente mora em Unai, Minas Gerais, e os pais do Oséias moram em Tumbiara, Goiânia. É no mínimo 6 horas de viagem ou mais. E tanto os pais do Oséias quanto o irmão dele também são de lá. Então, não é sempre que eles conseguem vir e estar em momentos como esse, sabe? Então, infelizmente, eles não estarão aqui mais. A gente não deixa de comemorar e celebrar essa data. Vai ser tudo bem simples, um almoço em casa mesmo. Mas, claro, que eu vou aproveitar para fazer um bolinho. Agora, o que eu tô fazendo é colocar uns pães de queijo para assar. Porque, como eu disse para vocês, a gente vai na casa de uma amiga minha. Ela tem 4 filhos. E aí eu vou com os meus 3 filhos, tem outra amiga que vai também. E aí, quando ela me convidou, eu falei com ela que eu ia levar pão de queijo. E aí, gente, o que eu gosto de fazer? Eu tenho esse pão de queijo aqui em casa, que eu sempre compro pão de queijo congelado. Esse aqui é de 5 quilos, tem 5 quilos de pão de queijo aqui. E aí eu gosto de ter esse saco aqui no congelador para momentos como esse, sabe? Ah, tô precisando de um lanche, vou receber alguém, eu tenho que ir a algum lugar. Ou então pro Otto levar pra escola, por exemplo. Ontem um lanche que ele levou pra escola foi esse pão de queijo. Então eu acho ótimo ter o pão de queijo congelado. Eu sei fazer pão de queijo, eu sou de uma família de cozinheiras mineiras que fazem pão de queijo. Só que, gente, esse pão de queijo eu achei ele tão gostoso, fica melhor do que o meu. Muito prático de ter no congelador. Então acaba que eu quase não tô fazendo mais. Eu sei fazer, vou passar isso para a minha posteridade, mas no momento nós comemos o pão de queijo congelado que tá ótimo. E aí, ó, ele quentinho ali no lanche, não tem nada melhor. Então vou colocar ele para assar agora. O pão de queijo já tá lá assando e aí eu tirei a outra parte do bolo que eu tô fazendo pro aniversário do Oséias. Eu uso uma receita muito boa que eu vou colocar aqui na descrição para vocês, porque, gente, eu não sou confeiteira especialista. Eu só sou uma mulher curiosa que quer fazer um bolinho ali para a família. Então, tem medo de tentar ensinar aqui e ensinar errado. Então, eu vou deixar o passo a passo da confeiteira, que eu peguei a receita. Foi a minha amiga, que também faz muita essa receita, que me indicou. E aí, vocês dão uma olhada. Agora, eu pus o pão de queijo lá para assar e a outra parte do bolo ficou pronta. Eu queria muito assar as duas partes simultaneamente, né? Só que eu não tenho 2 formas desse tamanho. Então, eu assei uma primeiro e agora eu assei essa daqui. A receita original, que eu vou deixar o link pra vocês, é uma receita para 60 pessoas. Então, assim, é uma receita muito grande. Amanhã a gente vai ser, sei lá, 10 adultos por aí, não sei. E aí acho que é 20 pessoas contando com as crianças. Então, não precisa de um bolo para 60 pessoas, né? Então, eu fiz meia receita e tô usando essa forma aqui para assar. Eu gosto muito dela, ela tem 15 centímetros de diâmetro. Vou deixar o link aqui embaixo também. Eu gosto dela porque eu gosto desses bolos altos. Sabe quando você não tem que fazer um bolo muito grande? Tipo no aniversário da Olivia, por exemplo. Essa aqui não daria. Mas aí eu usei a de 20 centímetros. Mas como agora já vai ser menos pessoas, aí eu aproveitei para usar ela, porque eu gosto daquele bolo que é mais curtinho, que ele é mais enxutinho, assim, nesse sentido, e mais alto. Ao invés de ser o bolo que é mais largo aqui e mais baixo. Deu para entender, gente? Acho que sim, né? Vamos lá, gente. Aqui está o bolo, deixei aqui tampadinho. Eu queria muito conseguir rechear ele antes de ir, mas não vai dar tempo. Então, já desisti, já vou deixar ele tampadinho aqui. Esse aqui é o recheio, vou fazer um recheio de leite ninho com castanha e limão com geleia de morango. A geleia de morango eu fiz, tá ali na geladeira. E o mousse de limão, que vai ser o recheio, eu vou fazer mais tarde também.
Aqui tô higienizando verduras, porque hoje eu fui na feira e no mercado e comprei verduras. E, gente, eu confesso pra vocês que eu comprei isso aqui só porque veio com as folhas. Olha que lindo, gente, que coisa mais de filme. Eu sei que em algumas cidades é muito comum encontrar a beterraba e cenoura assim, mas aqui não é. Aí eu vi isso aqui lá na feira, achei tão lindo. Aí eu comprei. Tô colocando aqui que eu vou higienizar tudo agora. O de queijo também tá assado, coloquei nessa cestinha aqui pra dar um charme. Depois eu vou cobrir aqui pra poder levar. Só não quis cobrir agora porque eu deixei ele esfriar, porque abafar o pão de queijo quente, ele fica meio suado, né? E eu arrumei esses temperinhos aqui pra levar pra minha amiga que vai receber a gente. Eu não sei vocês, mas lá no meu Instagram eu tenho algumas pessoas que eu gosto de acompanhar que dão dicas de etiqueta, de elegância e tudo mais. E, gente, as pessoas que eu sigo, eu não sei vocês, mas essas pessoas que eu sigo que falam dessas coisas são pessoas que entendem que a realidade de cada uma é diferente e tudo. E eu gosto de aprender com elas e adaptar pra minha realidade. E uma coisa que eu vejo ela sempre falando é que quando a gente vai na casa de alguém, alguém convida a gente pra ir na casa da pessoa, que é legal a gente levar um mimozinho, sabe? Levar alguma coisa ali pra pessoa. É claro que igual se a pessoa é muito rica, essas mulheres que eu vejo mesmo, tem umas que são ricas e tal, elas falam, ai, leva um vinho, um queijo chique de não sei o quê. Mas não é o nosso caso. E aí eu pego essas coisas e tento adaptar pra minha realidade, porque de fato é uma coisa que eu acho legal. E aí, quando eu vi isso, de fato, eu achei uma coisa muito legal. E, gente, assim, uma das minhas linguagens do amor, vocês já ouviram falar sobre as linguagens do amor? Se não, pesquisem. Uma das minhas principais é presentes. Então, assim, eu amo presentear e eu também amo ganhar presente. O barulho que vocês estão ouvindo aqui é da minha máquina. Por enquanto, ainda não tem um microfone para isolar melhor esses barulhos, então tenham paciência comigo, por favor. Como eu ia dizendo, eu achei uma ideia muito legal, que tem tudo a ver comigo, já que é uma das minhas principais linguagens do amor, é presente. E aí, quando eu vou na casa das pessoas e tudo, eu vejo se eu consigo levar alguma coisa. Até porque, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho tentado muito ser uma anfitriã melhor. Então, receber melhor as pessoas na minha casa, mas eu também tenho tentado ser uma visita melhor. Tenho tentado ser uma pessoa melhor no modo geral, né? Mas enfim, essa questão da visita me chamou a atenção isso de chegar com um mimosinho para a pessoa. E, gente, isso não é obrigatório. Pelo amor de Deus, não deixe de ir na casa de ninguém, porque você não pode levar. Por favor, não é isso. É se possível, se você achar legal em algum momento. É, por exemplo, igual minhas amigas, que a gente sempre vai na casa uma da outra, nem sempre eu levo. Porque a gente, tipo, meio que faz parte da casa uma da outra. Mas às vezes, quando é a primeira vez que eu vou na casa da pessoa e tudo, aí eu gosto de levar. Hoje mesmo eu nem tava pensando muito em levar alguma coisa em específico, mas como eu fui na feira, eu comprei temperos naturais. Comprei esses temperinhos aqui, que são ótimos pra gente ter em casa. E aí eu aproveitei e já pedi pra eles colocarem umas gramas a mais pra eu levar pra minha amiga. E aí eu tinha esses potinhos aqui em casa de vidro que eu já tinha aqui que sobraram do meu aniversário. E aí coloquei aqui e pronto, vou levar pra ela. Também não precisaria necessariamente estar nos potinhos de vidro. Uma vez eu levei para uma amiga, que eu fui visitar ela, levei temperinhos também, e eu levei nos próprios saquinhos mesmo, coloquei num saquinho de papel craft, levei. Enfim, às vezes eu levo amanteigado, que são aquelas bolachinhas que vocês já me viram fazendo aqui, ou você pode levar um bolo, ou um pão, sei lá, alguma coisa que ou você pode fazer, ou você pode comprar, enfim, depende da sua possibilidade financeira, disponibilidade de tempo. Aí você vê o que fica melhor. E é isso. Agora deixa eu terminar minha cozinha, arrumar meus meninos e sair, porque eu não queria chegar atrasada. Estamos de volta, agora é mais ou menos 8 horas da noite. O Oséias já colocou as crianças para dormir. Eu finalizei o recheio, porque faltava fazer a mousse de limão. Coloquei ele no congelador para dar uma firmada. Dei uma organizada aqui na casa, que tava faltando. Enfim, vamos ver que hora que eu vou conseguir parar. Eu queria terminar tudo até 9 horas, que eu quero montar o bolo e tomar banho, enfim, vamos ver o que vai dar pra fazer. Mas agora eu tô fazendo um tempero diário aqui, já deixa eu dar a dica pra vocês. A gente tá sempre querendo facilitar a nossa vida na cozinha, né? Aí hoje eu comprei 1 quilo de alho já descascado, e aí agora eu tô colocando aqui no meu processador, que é desse aqui. Gente, isso daqui facilita muito a nossa vida, pra você processar coisas em geral, enfim. O tempero aqui, gente, eu vou colocar aqui alho, sal, eu não sei quantidade certinha, às vezes você pode até jogar no chat GPT para ele te dar ali uma proporção. E aí, gente, agora é só bater. Triturei, dou uma olhada para ver se eu preciso de mais sal. Só de olho eu sei se precisa de mais sal ou não, gente. Mas é difícil explicar, sabe, a quantidade. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho.
E aí eu vou processar e colocar no potinho. E pronto, temos aqui um pote gigantesco de alho para facilitar ali na hora de fazer um almoço, de refogar um arroz, de refogar um frango, de refogar um feijão. É claro que em alguns momentos eu acabo preferindo o alho fresco, que eu acho mais saboroso do que esse aqui, mas esse aqui também é saboroso. Mas esse aqui é um alho fresquinho e tudo. Mas, na hora que você tá na correria, no dia a dia, gente, isso aqui salva muito. Então, fica a dica para vocês também de otimizar o tempo de vocês na cozinha. Inclusive, eu lembrei que eu tava falando com vocês sobre levar um mimo pra pessoa que tá nos recebendo. Gente, se você chega lá na casa da pessoa com um potinho, não precisa ser desse tamanho, claro. Potinho, gente, de 200 gramas pra essa pessoa, já é o mimo. Essa pessoa já vai ficar muito feliz. Vocês estão vendo como eu tentei aplicar essa ideia do mimo pra minha vida? Às vezes eu não vou levar um vinho super caro, um queijo, um presente super caro. Mas aqui, eu super levaria um potinho de tempero. Às vezes você pega um tecido pra pôr na tampa pra ficar bonitinho. E pronto, gente, com certeza a pessoa ficaria muito feliz. Outra coisa também que eu super levaria seria salsinha, que a gente tem aqui no nosso quintal. A gente planta cebolinha e salsinha. Pegar um maço assim, bem bonito, fazer um laço assim, levar. Isso também seria um presentão. E depois também eu fiquei lembrando de mais coisas, tipo vela, aromatizador, às vezes um potinho bonito. Uma vez uma amiga minha me visitou e trouxe um potinho desse, e agora tá aqui decorando a minha cozinha. Coisinhas assim, sabe? Só pra gente dar uma alegrada no ambiente, essa questão do mimo, mostrar agradecimento pela pessoa que tá nos recebendo. Agora eu vou montar o bolo. Então, vou montar ele, vou deixar na geladeira até amanhã, pra ele ficar bem geladinho, e amanhã eu vou confeitar. E eu tô aqui nesse ângulo maravilhoso, gente, é porque, enfim, é a gambiarra que deu aqui pra poder conseguir mostrar pra vocês. O que que eu faço? Eu pego a própria forma onde eu assei o bolo e coloco uma sacolinha dessas de freezer, sabe? Esses saquinhos pra freezer que a gente compra o rolo pra ter em casa, que é outra coisa que facilita muito quando você precisa porcionar alguma coisa, enfim. Aí eu abro ela, coloco no fundo da forma e agora eu vou montar. Vou colocar um disco de massa, vou molhar com uma caldinha que eu fiz a olho aqui, gente, de leite com água e um tiquinho de açúcar. E aí eu vou rechear. O que teremos de recheio? Brigadeiro de leite ninho com xerém de castanha, que é a castanha trituradinha, essa daqui, e mousse de limão com geleia de morango. Então, vai ser duas camadas de recheio, uma do creme de ninho com xerém de castanha e outra da geleia de morango com mousse de limão. Eu vou deixar todas as receitas para vocês linkadas aqui abaixo. Até porque, gente, se eu fosse ensinar tudo aqui, esse vídeo ia ficar gigantesco. Mas todos os vídeos que eu vi de cada receita são bem detalhados, e aí vocês vão conseguir olhar direitinho, se vocês quiserem fazer aí também. Falei que queria estar com tudo pronto 9 horas, mas eu só consegui agora, 9h40. Mas tá ótimo. Sentei aqui agora pra comer um hambúrguer que o marido fez. Aí eu vou comer um hambúrguer agora que eu vou tomar banho, enfim, pra poder deitar. Mas assim, faz parte. Quando a gente vai fazer festinha, por mais simples que seja, uma coisa vai levando a outra e vai virando um monte de coisa. E é isso. Agora à noite eu resolvi fazer uns docinhos. Eu já ia fazer docinho de leite ninho. Só que aí eu tive a ideia de fazer brigadeiro de limão, porque tem limão no bolo, né, e tudo. E aí, gente, eu resolvi testar, assim, eu nunca fiz. Parece que deu certo. Como eu disse, vou deixar a receita aqui pra vocês. Aí eu fiz bem pouquinho mesmo, assim, meia receita de brigadeiro de limão e meia receita de brigadeiro de leite ninho, que eu vou fazer surpresa de uva. Eu não ia fazer, mas hoje eu comprei uma bandeja de uva verde lá no mercado. Nem foi pensando em fazer docinho, mas na hora que eu abri a geladeira, aquela uva olhou pra mim, eu olhei pra ela e eu falei, gente, é a minha oportunidade de fazer surpresa de uva. Então vai ser surpresa de uva e brigadeiro de limão. E aí eu vou fazer amanhã cedo. Agora eu só quero comer e dormir, porque eu tô bem cansada. Domingo de manhã por aqui e eu tô aqui me arrumando pra já ficar pronta pro dia e fazer tudo que eu preciso fazer. Acordei cedinho com as crianças, e aí elas foram brincar, né? Mas depois eu já pedi pra elas irem juntar os brinquedos. A gente vai receber crianças. Hoje eu comentei com vocês, né? Falei pra elas juntarem os brinquedos pro quarto ficar organizado. E tinha uns brinquedos espalhados no meio da casa também. Aí eu já fui dando uma varridinha no chão.
Tava esperando o Zé chegar do treino da corrida pra eu conseguir tomar um banho. E aí, agora é 8h30 e eu já vou ficar pronta pro almoço, que é só 11, meio-dia, por aí. Uma dica que eu tenho pra vocês é: nunca achem que tá cedo demais. Gente, sério. Quando eu era criança, minha mãe ia receber visita, eu via ela assim, tipo, a visita ia chegar meio-dia, 7 horas da manhã. Minha mãe já tava com panela no fogo e fazendo isso e aquilo. E eu, gente, que exagero, eu achava um exagero. Até eu casar e ter filho. Porque, de fato, se você deixa, por exemplo, se o almoço é meio-dia, você deixa pra começar 10 horas da manhã, provavelmente você já tá atrasada. E não é que você tem que fazer o almoço de fato, tipo, eu agora não comecei o almoço mesmo. Mas até que você arruma a casa. No meu caso, tem que confeitar o bolo, tem que fazer a comida. E nisso tudo, tem criança interrompendo, vai aparecer uma coisa ou outra pra você fazer. Na hora que você vê, já tá na hora de receber as pessoas. E assim, às vezes até vai dar tempo, mas a ideia é que você não fique sufocado o tempo todo, sabe? Que dê tempo, assim, de você fazer as coisas com calma. Então, o ideal é começar o quanto antes, o mais cedo possível. Você conseguir, você começa, que aí você faz as coisas com mais calma. Se alguma coisa der errado, você fica mais tranquila. E aí, eu já tô aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse que tomar banho mais tarde, às vezes até pode ser que eu, se tiver muito calor, eu sinta vontade de tomar um banho. Mas pelo menos a minha maquiagem já vai estar pronta, meu cabelo já vai estar pronto. Então, eu já vou ficar mais tranquila, sabe? Já de estar me arrumando. Agora, eu preciso confeitar o bolo. Vou falar pra vocês na ordem que eu vou fazer. Confeitar o bolo, enrolar os docinhos. Queria ter feito isso ontem, mas eu fui fazer os docinhos ontem, 10 horas da noite. Pelo menos a massa já tá pronta, fria, é só enrolar. E também são bem poucos, né? Então, posso ficar tranquila quanto a isso. E aí, depois disso, eu vou começar o almoço. Eu vou fazer um tomate, uma salada de tomate que eu sempre faço em churrasco. Vou aproveitar para deixar a receita para vocês. Vou fazer uma batata que eu nunca fiz, mas eu fiquei com vontade de experimentar uma batata com maionese, uma maionese de batata. E vai ser churrasco. Aí eu também vou fazer arroz, uma farofinha e vai ser churrasco. Eu adoro os acompanhamentos de churrasco, se deixar eu quero fazer mil coisas, mas eu fico tentando me controlar. Então vão ser esses hoje. Eu tô com aquela sensação de que não vai dar tempo, sabe? Só que eu vou receber poucas pessoas, pessoas da minha casa mesmo, que a gente sempre convive. Então, se elas chegarem aqui, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai fazendo junto. E é isso, sem drama. Vou tentar ficar de boa, até porque hoje é domingo, é um dia de descansar, é um dia que eu não quero fazer as coisas com tanta correria. Então, eu vou fazendo e aí vai dar tudo certo. É uma preocupação pra mim não estar fazendo muitas coisas quando as pessoas forem chegar, porque eu gosto que elas cheguem e eu já esteja com tudo pronto. E nem é porque eu quero passar uma imagem de, nossa, olha como eu fiz tudo. Não, é porque, gente, quando as pessoas chegam, eu só queria sentar e conversar, sabe? Mas muitas vezes não dá tempo. Então faz parte desse momento de comunhão também. Tá fazendo as coisas com as pessoas junto, e é isso. Depois do almoço a gente conversa, e aí a gente aproveita a companhia de um jeito ou de outro. Deixa eu dar uma dica pra vocês, porque quando a gente vai confeitar o bolo, tô com o bolo aqui, é bom que a gente consiga girar a base pra poder fazer o confeito ali em volta do bolo, né? Só que se você não tem uma bailarina, assim como eu, fica mais difícil. Pra você girar assim, fica bem mais difícil. Então, você pode usar, por exemplo, o prato do micro-ondas, porque ele desliza com muita facilidade. Você coloca a boleira em cima e aí coloca o bolo, enfim. Aí dá pra gente ter essa facilidade de girar aqui e substituir a bailarina. E eu também já usei a base da batedeira, só que agora eu não vou conseguir mostrar pra vocês. É porque a batedeira gira com facilidade, né? Então eu coloco isso aqui dentro do bowl da batedeira e vou girando assim também. E também dá certo. Eu tô aqui fazendo os doces e deixa eu dar a dica pra vocês. As crianças estavam muito agitadas e eu não queria colocar na tela agora. Então, eu coloquei audiolivro lá no quarto deles, eles estão lá ouvindo a historinha. No YouTube tem várias opções, enfim, no Spotify.
E aí eu coloco, gente, e é um bom recurso para as crianças, ajuda muito eles ali, né, que tá ouvindo aquela história em voz alta. Eles acabam aprendendo a história e tudo. E aí eles estão lá no quarto, ficam ouvindo história, brincando, eles gostam muito. Então fica a dica para vocês, quando vocês precisarem aí de recursos para entreter as crianças, vocês não querem ter a tela como primeira opção, os audiolivros podem ser ótimos. Aqui eu tô enrolando os docinhos. E aí, normalmente, eu faço na medida de 15 gramas cada. Eu uso essas balancinhas aqui para poder medir. Aí eu porcionei. Nessa hora, aquela placa porcionadora faz falta, né? Uma hora eu ainda vou comprar ela. E aí eu fiz aqui, agora eu vou bolear, tô colocando a uva dentro e depois eu passo no leite ninho. Aí tá ficando assim. Vocês viram aí que eu já confeitei o bolo, né? Eu gostei do resultado final. Só que a mousse que eu usei, ela não dá muita estrutura para ficar por fora do bolo, sabe? Ela tá cedendo um pouco. E aí, como eu tenho espaço no congelador, eu coloquei o bolo no congelador para tentar segurar mais essa mousse que tá do lado de fora. Eu acho que a de dentro aguentaria bem ali, aguenta bem a temperatura ambiente, porque na festa o bolo fica em temperatura ambiente um pouco, né? Enquanto ele tá ali na mesa, decorando, no parabéns, enfim. Agora, por fora, ela meio que deu uma derretidinha. E aí eu tô compartilhando um pouquinho, se não é algo que vai incomodar. Hoje a nossa festinha é pequena e tudo, vou deixar o bolo na geladeira, vou tirar só na hora do parabéns. Mas eu tô falando aqui que caso você for fazer uma festa maior, você queira usar essa receita, ou eu procuraria uma mousse mais estruturada para poder usar por fora. Ela é até estruturada, porque ela deu ponto de bico. Não sei se vocês viram, eu fiz um trabalhinho de bico lá em cima dela, só que ela, conforme vai ficando fora da geladeira, eu vi que ela tava dando uma derretidinha. Enfim, ou eu procuraria uma mousse mais estruturada, ou então eu faria com chantilly mesmo, que aí ele aguenta para ficar do lado de fora. Gente, eu sou zero expert nos doces, mas uma coisa que eu aprendi é, depois que você confeita os doces, você coloca ele na peneira. Então, tipo aqui, ó, docinho de uva. Eu tô passando aqui no leite ninho. Se fosse o brigadeiro, eu ia passar no leite em pó ou no granulado. Você peneira aqui e depois você boleia de novo. Que aí ele fica muito mais bonito, tá vendo? Você tira o excesso do confeito e depois você reforça o boleado. Inclusive, eu sou péssima para bolear, gente. Os meus não fica bolinha redondinha, sabe? Eu já peguei várias dicas, mas ainda não consegui. Dei uma pausa nos doces e vim aqui dar um check-up no banheiro antes das visitas chegarem, já deixar a dica para vocês também. Eu sempre falo, né? Eu mantenho um desinfetante aqui no banheiro e também lencinho umedecido, porque aí nessas horas de limpeza mais rápida, fica tranquilo. O banheiro tá limpo, a gente lavou ele na sexta. E aí agora eu vou só passar um desinfetante na bancada para ficar cheirosinho. Também vou passar aqui no vaso. O outro já trocou o lixo. E aí é isso. E eu também gosto de deixar papel higiênico extra. Eu não deixava, gente, eu deixava só o que ficava ali no rolo. Mas uma vez eu vi uma pessoa falando, lembra de coisas que eu aprendi na internet? Que ela falou que era bom sempre deixar o papel higiênico extra. E, tipo, eu não tinha virado a chave que realmente, gente, se o papel higiênico acabar com a pessoa aqui dentro, a pessoa usou o banheiro, precisa de papel higiênico, que sem graça que ela vai ficar, né? Então, sempre deixar o papel higiênico extra facilita a vida nesse sentido de receber bem as pessoas. Pronto, já organizei aqui o que tinha de organizar e finalizei com um cheirinho, que é sempre bom. Gente, tá aqui o tomatinho que a gente sempre faz nos churrascos e as pessoas gostam muito aqui em casa. Isso que eu aprendi com a minha tia. Ó, você vai picar o tomate, de preferência o italiano, e vai picar fininho assim, ó. A minha tia tira sementes, mas eu faço com a semente mesmo, gente. Então, assim, fica a critério de vocês. E aí, o segredo aqui tá na hora de temperar. Ah, eu esqueci que a gente precisa colocar cebola, gente. Cebola faz muita diferença. Daqui a pouco a gente coloca. Colocar sal, orégano, tudo a gosto, tá, gente? Não tem quantidade certa, não. Você vai colocando e vai experimentando. Pimenta. Isso aqui é pimenta branca, mas pode ser pimenta do reino. Azeite. Vinagre, mas aí também eu tento não colocar muito, porque nem todo mundo gosta. Aí eu também coloco água, porque a ideia é ele ficar bem caldoso, sabe? Aí você vai misturando, colocar aqui alguns limões e, como eu disse, é tudo a gosto, gente.
E uma coisa que fica gostosa de colocar é pimenta calabresa, mas eu não vou colocar porque tem muita criança que vai almoçar hoje e eu não posso arriscar as crianças não quererem comer tomate, porque tomate é super democrático, né? Então, vamos fazer sem a pimenta calabresa mesmo, mas se você for fazer aí na sua casa sem receber crianças, também fica uma delícia. Voltei. As crianças e o meu marido estão na soneca. Todo mundo foi tirar um soninho da tarde. Eu preferi ir ali organizar a pia da cozinha já. E agora eu sentei aqui para aproveitar a soneca das crianças para descansar um pouquinho. Vou ler meu livrinho. Tô lendo Orgulho e Preconceito. Faltam mais ou menos 100 páginas, na verdade, falei errado. Vamos ver aqui em quanto tempo que eu vou ler. Eu tô numa fase que eu tô demorando pra ler, sabe? Esses dias eu tava lendo, eu passei meses, assim, lendo muito. Agora eu tô numa fase que eu tô conseguindo ler bem pouco por dia. Mas, enfim, o importante é que eu tô lendo, tô evoluindo e tô amando o livro também. Depois que eu terminar, eu comento com vocês. Mas, deixa eu só compartilhar com vocês como que foi o almoço. Minha primeira amiga que chegou, eu já pedi ajuda, já pedi pra ela ir enrolando o docinho que tava faltando os docinhos de limão ainda pra enrolar. Aí depois a minha mãe chegou e já foi arrumando também a pia ali. Enquanto isso, eu fui fazendo o almoço. Assim, gente, principalmente quando são pessoas de casa e tudo, vou pedindo ajuda ali. E esse momento também não deixa de ser um momento de comunhão, sabe? Esse momento que a gente tá ali se ajudando e tudo. Então foi ótimo que. E aí ficou tudo super tranquilo, assim. Eu terminei tudo com folga, assim, tranquilo, com a ajuda delas, claro, né? E também foi ótimo ali o almoço, foi churrasco. Também, não sei se vocês viram aí, eu fiz a maionese de batata que eu falei pra vocês. Vou deixar a receita aqui também. Gente, eu vou deixar tanta receita aqui embaixo que essa descrição vai ficar gigantesca. Mas enfim, eu vou deixar assim e qualquer dúvida vocês me perguntem aqui nos comentários. Fiz o tomate também, o arroz, o churrasco, fiz uma farofinha e foi ótimo. E aí o bolo. Como eu falei pra vocês, eu deixei ele no congelador, né, pra poder ficar mais firme ali a mousse e ficou ótimo, ele aguentou ali na hora. E a cada bolo que eu faço, eu vou tentando melhorar, porque eu tô na minha fase de bolos. Desde a última vez que eu fiz o bolo do aniversário da Olivia, o meu algoritmo fica mandando bolo pra mim e eu fico super querendo treinar pra melhorar, mas eu também tenho que esperar até aniversários, né, pra eu poder fazer o bolo pra tentar treinar. Aí dessa vez eu fiz de novo, né, esse do Oséias, a combinação de sabor ficou ótimo. Só que eu tinha que ter melhorado o corte do bolo, porque teve uma parte que ficou mais fina e outra ficou mais grossa, tipo o disco dos bolos. E também tinha que ter molhado mais, gente. Vocês lembram de eu comentar? A parte de molhar pra mim é uma das mais difíceis, porque eu fico com medo de molhar pouco, porque se molhar pouco não fica tão bom, né? A gente gosta bem molhadinho. E eu fico com medo de molhar muito e vazar, assim, porque já aconteceu comigo de molhar muito e vazar por baixo ali. Mas essa massa, ela aguenta molhar mais, sabe? Então, da próxima, vou molhar mais e me atentar mais a essa divisão ali do bolo, para os discos ficarem mais certinhos. E foi isso, mas a cada bolo eu vou tentando me aperfeiçoar ali pro próximo. E o brigadeiro de limão ficou uma delícia, tá? Eu não tava com muita fé se ia realmente ficar bom e tudo, mas deu super certo. Ficou uma delícia, tá aprovado. Vai entrar no meu cardápio de doces para os próximos aniversários. E eu já tô aqui papeando demais, mas eu só queria comentar com vocês uma última coisa que eu tava pensando sobre aniversários. Eu tô acompanhando a série de vídeos que a Gabriela Bevenuto tá fazendo no perfil dela aqui no YouTube. Ela tá fazendo uma série que chama Transformando Sua Casa em Lar, se eu não me engano. Se você não conhece quem é Gabriela Bevenuto, por favor, vá lá no perfil dela e assista os vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Então, eu acompanho o canal dela, aprendo muito com ela, gosto muito dos conteúdos dela e ela tá fazendo uma série de vídeos sobre isso, sobre transformar a casa em um lar, baseado no livro The Life Giving Home, que inclusive eu quero muito ler. E uma das coisas que ela tava falando é que nos aniversários da família, as autoras do livro compartilham como elas tiram um momento pra orar, pra agradecer ao Senhor pela vida do aniversariante e tudo. E aí eu tava lembrando, assim, da minha vida, dos aniversários, assim, no decorrer dos anos da minha vida. E na minha família, gente, tem muito esse hábito. Todo aniversário, família de parte de mãe, principalmente, meu avô canta. E aí ele canta uma música, umas 3 músicas, e aí a gente fala sobre o aniversariante, a gente ora pelo aniversariante e tudo. E eu confesso pra vocês que por um tempo
Na minha imaturidade de jovem, quando tinha esses momentos, eu ficava assim: "Ai, gente, não, pra quê e tal, discurso, não sei o quê". Eu ficava assim, sabe? E aí hoje, na vida adulta, eu fui vendo o quanto que isso na verdade é um tesouro. Esses momentos, né, a gente aproveitar cada momento para glorificar o Senhor e para falar também sobre aquela pessoa amada ali, principalmente ali no dia do aniversário, né, que é um dia que é o único dia do ano, digamos assim, que é voltado realmente para a pessoa. Então é legal a gente aproveitar essas datas para poder falar sobre a pessoa, agradecer ao Senhor pela vida dela. E aí a gente faz isso também nos aniversários das crianças, a gente sempre ora, sempre fala algumas coisas pra eles e tudo. Mas eu não tinha virado a chave ainda pro quão precioso isso é, sabe? Pro quão valioso isso é. E aí, quando eu vi a Gabriela compartilhando sobre isso que as autoras trazem no livro, eu falei, gente, que tesouro que é isso, né? Que importante é a gente realmente ser intencional nessa questão de, no dia do aniversário da pessoa, a gente tirar um tempo tanto para enaltecer as qualidades, para falar o quanto ela é amada e tudo, como também para agradecer ao Senhor pela vida dela. E aí, hoje eu tava pensando que é o aniversário do meu marido, né? E o quão é importante para os nossos filhos verem, por exemplo, eu falei algumas coisas sobre ele, a gente orou e tudo, o quão importante é para as crianças verem a gente falando, né, a mãe falando bem do pai, enaltecendo as qualidades do pai, a família orando pelo pai, falando o quanto aquele pai é especial. Isso também vai abrindo os olhos das crianças, porque assim, é claro que a bondade do pai é transmitida através do cuidado do pai ali no dia a dia mesmo com as crianças. Elas entendem isso, né, através das atitudes do pai. Mas também ver que nós vemos isso, que não é só a criança que tá vendo, que a família também tá vendo o quanto ele é um pai dedicado, ele é um pai amoroso e tudo. E quando a gente traz isso e honra esse pai publicamente, a gente está passando uma mensagem para os nossos filhos. A gente está reforçando também aquela imagem que eles têm do pai, aquele apreço pelo pai. E também entendendo que não são só eles que amam o pai deles, mas que também toda a família tem o pai deles como alguém importante e tudo. Então eu falei, nossa, gente, realmente é muito importante a cada data a gente fazer isso, sabe? O que antes eu achava, eu tive o privilégio de crescer vendo a cada aniversário isso, né, de enaltecer a pessoa, de agradecer ao Senhor pela vida da pessoa, e que muitas vezes eu achava meio enfadonha, digamos assim, eu ficava, ai, gente, pra que isso, discurso, não sei o quê, coisa de jovem. Mas hoje eu vejo quão realmente é importante e o quanto foi um tesouro pra mim crescer num meio como esse. Então é uma coisa que eu quero ser cada vez mais intencional aqui e que eu espero inspirar vocês aí também de sempre que a gente puder, né, principalmente nessas datas, aniversário, dia dos pais, dia das mães, sei lá, a dia do nosso casamento também, ser aquele momento da gente honrar publicamente as pessoas, né, envolvidas ali naquela data, que é um tesouro muito grande que a gente pode ter. E é isso, gente, agora chega de conversa, eu vou ler o meu livrinho aqui, vou ver se eu leio algumas páginas, provavelmente eu vou tirar um cochilo, porque eu tô bem cansada. A casa tá bem bagunçada, o chão ali e tudo, mas assim, gente, zero problemas com isso. O benefício de ter essas pessoas aqui comigo é infinitamente maior do que a questão de fazer faxina. Depois a gente dá uma limpada aqui no chão, organizar as coisas e tá tudo certo. Ah, e só uma última coisa. Às vezes você pode pensar assim, ah, por que que as visitas não ajudaram a limpar a casa toda, não sei o que, não sei o que. Primeiro, que eles ajudaram muito ali na hora do almoço, que eu falei pra vocês. Segundo, gente, que assim, quando a gente tem muitas crianças, então assim, eu tenho 3 filhos, outra amiga tem 4, outra amiga tem 2, enfim. E a gente tá ali naquele momento, por exemplo, do almoço e tudo, e aí as crianças já estão começando a ficar daquele jeito, e já vai começando a hora da soneca, e já tá todo mundo cansado, principalmente domingo, todo mundo querendo ir pra casa. Às vezes é difícil ajudar ali, nossa, ficar aqui um tempo ajudando. Eu até prefiro que a pessoa vá pra casa descansar. E depois eu também, igual agora, eu preferi descansar do que ficar arrumando a casa. Vou descansar um tempinho, depois mais tarde a gente vai, organiza e tá tudo certo, sabe? Então nem sempre a visita consegue ajudar. E eu também não acho ruim isso, porque eu super entendo. Eu também, às vezes, quando eu vou visitar alguma amiga, e principalmente ele dependendo do horário, né? Almoço ou jantar, enfim. E que tá muito assim, e cheio de criança também, pra você arrumar a casa, com um monte de criança correndo pela casa. Também é difícil. Então acaba que é melhor deixar para outro horário, outro momento. A gente arruma e tá tudo certo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Não esquece de deixar o seu like,
de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com alguma amiga e de deixar um comentário aqui pra mim, hein? Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!